Olá! E aí, como é que foi seu Dia dos Pais? Foi ontem? Teve comemoração? Teve reunião? Foi bom? Foi gostoso? Você teve a oportunidade de estar junto do seu pai? Ou se você é pai, teve a oportunidade de estar junto do seu filho? Tem diferença Dia dos Pais, Dia das Mães? Eu acho que tem bastante diferença por algumas questões, até culturais. Mas tem um lado emocional que é uma dinâmica diferente. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, de mostrar para você a cada vídeo um tema com o qual você pode perceber e ver que você pode contar com um psicólogo para falar sobre isso. Você pode levar para uma terapia, se entender melhor e, quem sabe, mudar alguma coisa em você. Eu mesma não atendo, mas apresento o meu site, tem uma equipe grande, o link está aqui na descrição, pelo WhatsApp, bem mais prático de pegar as informações objetivas, o horário, valor, online, presencial, todos esses detalhes. Então vamos lá, vamos tentar perceber que tem sim diferença entre Dia das Mães e Dia dos Pais. Por quê? Né? O que acontece? Que dinâmica é essa que existe de conexão, de ligação, será que é de importância? Vamos tentar. Hoje não é um dia para a gente estar nem colocando culpados, nem falando quem é melhor, nem quem é pior, mas de observar. Só estou aqui para observar que existe uma diferença e tentar elaborar aqui em voz alta o porquê que talvez tenha essas diferenças. Por exemplo, no comércio, a gente nota bastante diferença. O comércio tem uma escala de movimento que é bastante clara. Em primeiro lugar, Natal. Natal é o dia que mais vende, que tem maior movimento. Segundo dia, Dia das Mães. Terceiro, Dia dos Pais. Depois, Dia dos Namorados, Black Friday, Dia das Crianças e depois outras datas, Páscoa, enfim, outras datas aí de movimento no comércio. Movimento no comércio não quer dizer que essa pessoa homenageada é mais importante do que a outra pessoa, mas quer dizer que existe um movimento, que existe alguma coisa que é feita, mesmo porque existem outros fatores, além da importância da pessoa homenageada, que é o sentimento de obrigação de presentear, como por exemplo no Natal, né? Eu tenho certeza que muita gente por aí comprou presente para o chefe por obrigação, para aquela pessoa também por obrigação, só porque eu vou na festa, vou ser recebido na casa X de fulano, vai ter outras pessoas, então vou ter que levar um presente para essa pessoa. Então a gente sabe dessa essa questão de só fazer aí uma social, né? Que não é ruim, ok, é importante também, mas não é só assim, quem ganha mais presente é que é mais importante, não. Mas tem uma característica interessante que a gente percebe que restaurante não lota do mesmo jeito no Dia dos Pais como lota no Dia das Mães. E isso fala algumas coisas. Fala como, por exemplo, que parece que um grande presente para a mãe é livrar ela da cozinha. Né? Então, hoje você não cozinha, hoje nós vamos... ou seja, um grande presente para a mãe é liberar uma carga e não acrescentar uma coisa a mais. Pareceu crítica, não sei, né? Mas é algo a se observar. E eu acho que a gente tem que considerar, assim, os pais, não estou desmerecendo, tem muito pai muito legal, muito bacana, muito presente, muito amoroso, mas a gente tem que considerar que existem os pais que optam por ser pais antes ou depois do filho nascer, mas claro que existem muitos, não são todos, que acaba optando por ser pai depois que o filho nasceu. Ainda se dá o direito, né? Serei pai, não serei pai. Ficarei por aqui, não ficarei por aqui. É uma questão até estatística, né? A gente tem um número enorme de crianças sem o nome do pai no registro. A cada ano me parece até que aumenta, o que é uma tristeza. Por quê? Porque de alguma forma não conseguiu se organizar para que tudo acontecesse. Aí vai vir todo o discurso que tem culpa da mãe, que é a mãe que vai no baile funk e aí não sabe o que está fazendo, mas teve uma participação de alguém aí, né? E é importante a gente perceber que tem muita ferida emocional que filho carrega por conta da ausência do pai. Não importa o porquê que ele não estava lá, de culpa é de quem. Não existiu, não teve presente, não fica uma marca que essa pessoa carrega pro resto da vida. Meu pai não me quis, meu pai não está aqui. É uma ferida menos dolorida quando é a mãe que rejeita? É algo a se pensar.
Parece que as pessoas, de uma certa forma, superam mais, aceitam mais, talvez até por ser culturalmente, socialmente mais aceito de que, ou pelo número, né? Já muitos pais não são presentes, então meio que fica mais palatável, porque ele não é tão único no mundo. Mas quando é uma mãe, é uma coisa que machuca mais emocionalmente, né? E é mais comum a pessoa ter feridas emocionais devido o relacionamento que teve com a mãe. O relacionamento ruim com a mãe costuma ter feridas bastante doloridas, né, que são levadas, que têm consequências numa vida inteira, do que a ausência do pai. A ausência do pai parece que, de alguma forma, a pessoa tem aquela coisa de sobreviver. Não precisei mesmo, né? Toquei minha vida mesmo assim. Por quê? Porque eu acho que uma ausência é mais difícil de reconhecer do que uma coisa que não está legal ali, que está acontecendo. Uma ausência é um não ter, é um não existir. E a pessoa meio que se sente na falta de direito de reclamar de alguma coisa que não teve. Porque ela não sente no direito de, ou não percebeu que ela teve necessidades emocionais sim, que ela precisava sim de pai, de mãe, de muitos outros apoios até, mas a gente sabe que são figuras com expectativas muito maior de uma criança, é o pai e a mãe. Então, quando não tem, parece que a pessoa não se conecta com o próprio sentimento de ausência e meio que não percebe que as sequelas que ela teve, que ela está tendo emocionais, vêm por conta de uma ausência. Porque é mais fácil você reconhecer e identificar uma pessoa que fez uma coisa que não foi legal, que está aqui, está acontecendo, do que uma coisa que simplesmente não foi, não aconteceu, não existiu. Então é mais difícil. E vamos e venhamos, né? Pai em maior número se dá o direito de escolher de ser pai. Tem mãe que escolhe? Tem. Mas é um número menor. Então, tem aquela coisa de é pai, mas será que eu vou ficar presente? Será que eu vou duvidar se é mesmo meu filho? Será que eu vou fazer outra coisa em outro lugar? Será que eu vou seguir para outro relacionamento com uma tranquilidade maior, porque eu sei que tem uma mãe ali cuidando, que está fazendo o papel dela? Tem, isso acontece, né? Porque confia na mãe, não, eu não estou ali, mas tem mãe, tem tudo. Tá tudo seguindo. Parece que pai tem um pouco desse sentimento mesmo. Não sou tão necessário. Né? A mãe tá lá. Se a mãe trabalhar, então, não preciso nem. Alguns, não são todos. Né? Não vamos nos doer por pessoas que estão fazendo tudo certo. Mas alguns têm essa sensação. Não, a mãe tem. Ela pode. Para que eu vou custear a vida dessa criança? Sim. Então você percebe como a tranquilidade de um pai é maior com relação ao que vai ser desse filho, o que está acontecendo com ele, né? E mesmo que o pai não se ausente fisicamente, tem as ausências emocionais, né? Eu já vi muito acordo dentro de casa, às vezes colocado verbalmente, colocado claramente, às vezes não tão claramente, mas fica nas entrelinhas, do eu trago sustento e você cria. Tipo assim, eu não tenho muito a ver com essa criança não. Coloquei no mundo, tá aí, eu vou sustentar ela e tá tudo certo, pronto, tá tudo andando. Quando não, quando a criança precisa, o filho, eu tô falando criança, mas o filho cresce e continua precisando desse pai para muita coisa, né? E um outro detalhe interessante também, eu vejo que há um dia, a gente vê nas redes sociais, de muita gente parabenizando a mãe que também é pai. Então, parabenizar a mãe que também é pai, você está passando a mão na cabeça do ausente. Você está dizendo, olha, você não está aí, mas tem uma mãe lá que está fazendo tudo. Não, é uma mãe sobrecarregada, é uma mãe que está se dobrando em mil para conseguir fazer tudo que ela precisa. Então, parabenizar uma mãe considerando que ela é pai e mãe, você está encobrindo a irresponsabilidade de um pai. Você está dizendo que daqui não precisou, tem uma mãe que está fazendo tudo. Então, é legal a gente rever isso, a expectativa que tem da presença do pai. E falando da presença do pai,
Eu vi algumas frases pela internet bastante bacanas, bastante interessante. Eu vi pais falando assim, ó, pai dá trabalho, mas é maravilhoso. É isso mesmo, né? Dar trabalho é maravilhoso. E pai falando assim, ah, já ensinei meu filho a subir na parede como Homem-Aranha, já ensinei todos os nomes dos Vingadores, a gente já desenhou, já assistiu muito filme, né? Já cantamos a música do Rei Leão. E legal, tudo isso é presença. Presença é muito legal. Mas você nota que está faltando alguma coisa? Porque quando uma mãe fala, quando a mãe se coloca, que ela está ali com o filho, que ela cuida do filho, que ela está presente, o que ela conta? Ela conta que ela fez a comida predileta, ela conta que ela sentou para fazer a lição junto, ela conta que ela teve que faltar no trabalho ou passou a noite em claro porque o filho estava doente, ela conta que... Tem pai que faz isso? Tem. Vamos falar de números? No número vai várias mães, né? Que ela mostrou para o filho como agir nas diversas situações, como se portar, o que falar, o que fazer. E você percebe que isso não são lembranças que o filho leva para a vida? Quem é que lembra aí das noites? Ah, tal noite, aquele dia minha mãe faltou no trabalho, então minha mãe passou a noite claro porque eu estava doente. É difícil a pessoa lembrar disso. Ela lembra do sentimento, ela lembra da mãe presente, ela lembra da mãe que cuida, da mãe que orienta, da mãe que... Enfim. Agora, o pai, ele tem essa, quando tem a presença, ele tem essa presença. Aqui eu brinco, porque eu ensino a cantar, que eu faço tudo isso. É uma presença mais marcante até, mas que pode existir em muitos casos toda essa presença sem o cuidado, sem o correr para buscar o remédio, sem o sentar para fazer lição, sem o tudo isso, né? Ou seja, faz aquela cena, e pai de final de semana então? Quantos não tem no mundo? Mãe de final de semana quase não tem, né? A mãe pega o filho no final de semana para passar a cada 15 dias, o sábado e o domingo, então leva para passear. E aquela mãe que briga com o pai, porque o filho tem que se alimentar direito, tem que comer legumes, verduras, e só que no final de semana que está com ela, vai levar no McDonald's, vai comer salgadinho, vai... Ai, porque não dava, né? Tava na rua. E aí nunca dá. Você vê isso, o inverso a gente vê com muito mais facilidade. Então tem uma diferença do papel do pai e do papel da mãe? Não deveria ter. Deveriam ser os dois cuidadores, os dois orientadores, os dois protetores da criança. Mas na prática, a gente vê, até por uma questão cultural, não dá... Assim, eu sei que vai ter muita gente que vai ouvir tudo isso e falar, ah, não é todo mundo não, é todo mundo mesmo. Mas a gente está falando de número, a gente está falando de estatística. E de uma questão social que é muito mais engolível quando o pai ou não é presente, nem fisicamente, nem emocionalmente, a pessoa fala assim, ah, pai não é presente, pronto, passa batido. Vamos para o lado do assunto? Vamos para o outro. Agora, uma mãe ausente, isso dói muito, isso machuca, é mais visível, eu acho que dói mais por aquilo que eu falei, é mais visível, é mais encontrável, porque a sociedade condena mais, você tem mais pessoas para te apoiar e falar assim, nossa, realmente isso foi horrível, e poucas pessoas para falar que normalmente ela fala, ah, homem é assim mesmo. Então, parabéns a todos os pais que, além de presentes, foram protetores, orientadores, cuidadores, foram ou são ainda. Que bom para você se você teve esse pai que foi dessa forma e que você consegue perceber que tanto o pai como a mãe tiveram o mesmo peso em todas essas questões aí da sua vida. Isso é muito legal. Os dois teve o mesmo peso, um peso bom, né? Um peso interessante. Mas vamos reconhecer também a dor da ausência. Aquilo que ficou machucado lá dentro por uma coisa que não aconteceu, a gente também precisa reconhecer, observar e se dar o direito de entender de que aquilo também deixou uma marca. E que aquilo também precisa ser trabalhado, também precisa ser elaborado, porque às vezes você passa uma vida inteira com sequelas, com sintomas, com comportamentos que vêm dessa ausência e não consegue nem identificar que é da ausência, porque eu falei, como é que você vai reclamar de uma coisa que não existe?
Mas precisa, quando a gente reconhece, eu falo tanto nos outros vídeos, já falei tanto, que a gente nasce com muitas necessidades de carinho, de acolhimento, de proteção, de orientação. A gente nasce com todas essas necessidades e a gente tem essa expectativa, sim, de pai e de mãe, que foram as pessoas que colocaram a gente no mundo, que supram tudo isso. E quando é só uma pessoa que está fazendo tudo isso, legal, bacana, você até foi bem, mas teve um espaço vazio aqui, e esse espaço vazio, ele é notado emocionalmente, mesmo que você não note ali racionalmente. Então é legal a gente observar tudo isso e perceber e se dar o direito de sentir o que tem que sentir com relação ao pai que teve. Se for alegria, agradecimento, legal, parabéns. Se não foi, vamos trabalhar também essas questões. Obrigada por me assistir.